Era uma típica noite de sábado nas favelas da zona norte do Rio de Janeiro. A violência e a tensão entre facções criminosas eram comuns. Mas, naquela noite, tudo parecia tranquilo. O som do batidão de funk ecoava pelos becos, subindo morro acima, enquanto centenas de jovens se reuniam em um dos bailes mais famosos da cidade, conhecido como Baile da Rocinha. Era um dos maiores eventos da cena funk carioca, com DJs renomados, MCs famosos e uma multidão de jovens sedentos por diversão e adrenalina. A pista de dança era um caos controlado, com corpos se movendo ao ritmo das batidas pesadas, o grave das caixas de som fazendo o chão vibrar. As luzes de neon piscavam, criando um ambiente quase hipnótico, enquanto a fumaça dos cigarros e a neblina artificial pairavam no ar. O clima era de festa, música alta e muita energia. Ninguém esperava que aquela noite, que começara como tantas outras, terminaria com um susto que assombraria o baile funk por décadas. Por volta das 2 da manhã, o baile estava no seu auge. O DJ tocava os maiores sucessos do funk proibidão e o público respondia com gritos e danças provocantes. A bebida corria solta e o cheiro doce da maconha se misturava ao suor de centenas de corpos. Foi nesse momento que algo fora do comum começou a acontecer. Alguns frequentadores mais atentos perceberam um homem parado perto do palco, observando a multidão. Ele não dançava, não bebia e parecia completamente fora de contexto. Era alto, vestia um terno preto, o que por si só já era estranho em um baile funk, onde a maioria das pessoas vestia roupas leves e despojadas, típicas do calor carioca. Seu rosto estava parcialmente coberto por um chapéu de aba larga, e ele tinha uma postura arrogante, como se não pertencesse àquele lugar. Algumas garotas, intrigadas pelo visual incomum do homem, começaram a se aproximar, atraídas pelo mistério. Ele não dizia uma palavra, mas sua presença causava uma espécie de fascínio. Quando uma delas, Letícia, se aproximou demais e tentou puxar conversa, o homem finalmente olhou para ela. Dizem que seu sorriso era largo, mas seus olhos, quando vistos de perto, não eram normais. Eram completamente negros, sem pupilas, como 2 cavidades vazias. Letícia recuou, assustada, mas antes que pudesse alertar suas amigas, algo ainda mais estranho aconteceu. O DJ, que até então tocava sem parar, de repente parou a música. As luzes do palco começaram a piscar descontroladamente e a energia elétrica do lugar parecia instável, como se o sistema estivesse sobrecarregado. No meio da confusão, as pessoas começaram a sentir um calor insuportável, algo fora do comum até para uma noite quente no Rio. O ar ficou pesado, como se algo invisível estivesse sugando a energia do ambiente. O homem de terno preto, agora completamente visível, se movia lentamente pelo meio da pista de dança. Cada passo que dava parecia deixar um rastro de fumaça escura. As pessoas ao seu redor começaram a se afastar, sentindo uma sensação de pavor inexplicável. Letícia, ainda apavorada com o que tinha visto, gritou, mas seu grito foi engolido pelo som estridente das caixas de som que voltaram a tocar. Mas desta vez, a música estava distorcida, como se o próprio funk estivesse sendo corrompido. A multidão, que antes dançava freneticamente, começou a se dispersar. Alguns diziam sentir cheiro de enxofre, enquanto outros juravam que o chão estava tremendo. O pânico tomou conta. Foi então que, no meio da pista de dança, o homem de terno preto começou a girar sobre si mesmo, em uma dança que não combinava com o ritmo da música. A cada volta, sua forma parecia mudar. Os seguranças tentaram se aproximar, mas foram jogados para trás por uma força invisível. Em poucos segundos, o homem começou a flutuar. Sim, flutuar no meio da pista, seus pés se elevando lentamente do chão. As pessoas correram em todas as direções, pisoteando-se umas às outras, tentando fugir daquele que agora acreditavam ser o diabo em pessoa. No meio do caos, algumas pessoas afirmam ter visto sua pele se transformar, assumindo uma cor avermelhada, e seus pés
antes escondidos pelos sapatos elegantes, se revelaram cascos de animal. A última visão que muitos dizem ter tido foi de chamas surgindo ao redor do homem, antes que ele desaparecesse em meio à fumaça, levando consigo o medo e o pânico. Quando finalmente as luzes voltaram ao normal e o som foi desligado, a maioria dos presentes já tinha deixado o local. Muitos ficaram feridos na correria, e o boato do que havia acontecido começou a se espalhar rapidamente. A história de que o diabo havia aparecido no baile funk da Rocinha correu como fogo nas favelas, ganhando versões diferentes em cada esquina. Uns juravam que era verdade, outros diziam que era apenas uma alucinação coletiva causada pelas drogas e o calor. Mas muitos não conseguiram apagar da mente o olhar vazio e os cascos do homem de terno preto. Depois daquela noite, o baile da Rocinha nunca mais foi o mesmo. Embora o funk continuasse a dominar as ruas, havia sempre uma sombra de medo nos grandes eventos. Dizem que nas noites mais agitadas, alguns frequentadores ainda veem um homem misterioso parado no canto da pista, observando silenciosamente, esperando o momento certo para voltar a dançar com a morte. Essa história do baile do capeta ainda é contada em conversas à meia-noite, nos becos da cidade, como um lembrete de que, às vezes, o perigo não vem só das facções ou da polícia, mas de algo muito mais antigo e sinistro.